Se você é habitante da Terra, com certeza sabe que os Minions são mestres da diversão. Mas será que você notou todos os pequenos detalhes escondidos de propósitos nas produções dos pequenos seres amarelos e do Gru? Em Meu Malvado Favorito, a gente vê que quando o ex-maior vilão do mundo vai colocar as garotas pra dormir, notamos que a Edith tinha acabado de fazer um desenho um tanto quanto diferente. Ela fez uma simulação de que 2 Minions estavam sendo abduzidos por uma nave alienígena. O detalhe é que esse desenho serviria mais ou menos como um anúncio antecipado de uma das cenas de divulgação do próximo filme do Gru e da sua família, que seria lançado só 4 anos depois, onde vemos 2 Minions indo ao quintal da casa do seu chefe depois de ouvir um barulho estranho. E vemos que primeiro um deles é completamente abduzido por uma nave e depois o outro acaba tendo o mesmo destino. Seria mais ou menos como se a Edith tivesse um dom de prever o futuro e transformasse isso em desenhos infantis. E quando eu notei isso, a minha cabeça explodiu. Confira agora todos os 15 detalhes de explodir a mente que você perdeu em Minions e Meu Malvado Favorito. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Chain Videos. Nesse mesmo vídeo em que vimos os Minions sendo abduzidos, a gente pode notar uma coisa interessante que só os olhos mais atentos tinham visto. Antes de irem pro quintal, a gente vê que os 2 seres amarelos brincando de jogar golfe estão na sala da casa do Gru. E a luva do Minion que tá usando roupas esportivas de golfe tem um símbolo G de Gru, que é o mesmo que eles têm em seus macacões, e também tá por toda a parte, inclusive nas latas de lixo. Eu não sei você, mas eu acho esses pequenos detalhes incríveis. No mesmo filme, no primeiro encontro da Lucy com o Gru, em que ela dá um tremendo choque no seu futuro marido, a gente vê que em seguida ela tenta colocá-lo dentro da mala do carro. E o pessoal da AVL é muito bom em esconder as suas identidades, já que se a gente olhar para a placa do carro da agente, notamos que está escrito Top SCRT, que basicamente é uma referência ao termo Top Secret, que significa super secreto. Eu acho que essa seria a placa do carro de uma agente secreta que não tem medo algum de descobrirem que ela é uma agente secreta. Mas se tratando de placas, a gente pode dizer que a franquia é especialista em colocar trocadilhos. Quando o Gru e sua família vão para Fridônia para conhecer o irmão gêmeo do nosso malvado favorito, os 2 irmãos saem para dar uma voltinha no super veículo do Dru. Eles param ao lado de um food truck só de doces, e o Dru aproveita para entrar no veículo e pegar alguns. Se você olhar bem para a placa, vai perceber que ela tá escrito FR33 Pig, que é um trocadilho para Free Pig, ou seja, porco grátis, o que faz todo sentido, já que Fridônia é o país onde tudo gira em torno da criação desses animais. Por isso eles estão por toda parte. Falando no Dru, ele é o total oposto do Gru, já que não tem vocação alguma para ser um vilão, mas tem vontade de sobra para aprender a fazer vilanias. Tanto que no final do filme ele, juntamente com vários Minions, roubam a aeronave do Gru e partem para praticar maldades. Se você olhar bem, vai ver que ao lado do Dru tá ninguém menos que o próprio Mel, o mesmo Minion que liderou a revolta dos seres amarelos, que passaram um tempo sem servir ao Gru. E se você olhar bem, vai ver que o Mel tá usando o mesmo boné que tinha escrito Eu Amo Gru, só que ele riscou o nome e colocou Dru. Fala pra mim, você já tinha notado esse detalhe? Porque eu nunca tinha visto até agora. E em homenagem ao irmão gêmeo atrapalhado do Gru, se você for fã dos Minions, comenta aqui embaixo o hashtag Dru. Por falar nos seres amarelos, a gente nota um detalhe bem interessante envolvendo eles. Eles serviam ao Gru quando ele ainda era o mini-chefe. Quando o nosso vilão favorito descobre que Otto trocou a pedra do Zodíaco por uma pedra pet, ele fica completamente irado. E enquanto ele fala que não consegue confiar nos Minions, note que ao fundo um deles está segurando Kyle, o cachorro do Gru. Nessa hora, outro Minion resolve passar a mão na pequena fera, e poucas pessoas perceberam, mas o cachorro piranha simplesmente morde e começa a mastigar a mão do Minion, que faz uma tremenda cara de dor. E no decorrer da cena a gente vê que o Kyle continua tranquilamente mastigando. Isso deve ter doído bastante. Falando na pedra pet, a gente volta à cena em que o Otto a vê pela primeira vez. Quando olhamos bem para as crianças que estão na festa do garotinho que originalmente ganhou de presente,
frente, vemos essa garota de cabelos ruivos curto, óculos e vestido verde. E se você tem a impressão de já tê-la visto antes, você não tá enganado. Isso porque ela é a mesma que tá na memória do Gru, que a gente vê em Meu Malvado Favorito 2, quando ele se recorda da sua infância. Ela é a menina que grita pra todos que o mini-chefe tinha tocado na sua crush, fazendo com que todos comecem a correr desesperadamente como se o toque do Gru transmitisse algo contagioso e mortal. Eu não sei você, mas eu não gosto dessa garota. Indo agora pro último filme da franquia, a gente tem a cena em que os Minions estão realizando várias atividades novas dentro da AVL. E podemos ver que mesmo dentro da agência anti-vilões, eles não param de zoar uns aos outros. Quando Bondovski convoca todos os Minions, a gente pode ver ao fundo que um deles está correndo em uma esteira. O detalhe é que tem um outro sentado na parte de cima, segurando uma banana, o que faz com que o outro ser amarelo fique completamente desesperado para conseguir pegar a fruta. E ele fica tão fissurado que cai da esteira e sai rolando pelo chão. Isso mostra como os servos do Gru amam de verdade banana. Na última trama, você também deve ter notado como a família da Pop tem muito dinheiro. Mas o que você não deve ter visto é que a garota aspirante a super vilã tem uma mochila escolar completamente personalizada. Primeiro a gente vê que na parte de trás do acessório tá escrito o nome da própria Pop. Depois note que ao redor do nome existem vários pequenos símbolos iguais, que são duas letras P's unidas, fazendo referência às iniciais do nome e sobrenome da garota, que é Poppy Prescott. Mais ou menos como se fosse o logotipo que ela vai usar quando for uma super vilã, parecida com a logo do Gru, que é um G enorme, em referência ao seu próprio nome. E se você não tá inscrito ainda no canal, aproveita e clica no botão aqui embaixo agora mesmo e vem fazer parte do nosso time. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a observar os Minions no primeiro filme foi quando eu vi um deles jogando ping-pong contra outros dois. Então a gente acaba descobrindo no decorrer da produção que na verdade esse Minion do ping-pong é viciado no esporte há décadas. Isso porque a gente pode vê-lo praticando o jogo contra outro Minion que estava completamente entediado. E mesmo assim ele não parava, comprovando que realmente ele ama ping-pong. Como eles ficaram isolados lá por centenas de anos, talvez ele tenha sido até mesmo o criador do jogo. Já imaginou como isso seria incrível? Os criadores da franquia são super fãs de filmes de ficção científica dos anos 80, tanto que a parte do segundo filme em que o galo do El Macho sai de dentro da roupa do Gru, na região da barriga, é uma clara referência ao filme Alien, que é dessa época. Mas essa não é a única referência ao filme de ficção espacial. Isso porque na terceira produção, quando Gru e Dru estão escondidos embaixo da cama do Brett, podemos notar várias fitas cassete de filmes e em uma delas está escrito Aliens, uma referência mais uma vez. E só para você saber, fitas cassetes eram que as pessoas utilizavam para assistir filmes quando não existia streamings. No filme dos Minions, quando os três seres amarelos recebem a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra, Bob acaba ganhando pernas e braços robóticos. E é muito legal na primeira vez que a gente vê o equipamento em ação. O detalhe é que a maioria de nós nem se deu conta, mas ao fundo a gente vê uma garota tirando uma foto com um dos soldados reais. E aí você vê que logo depois, o guarda de bigode tenta dar um beijo nela. Será que ele conseguiu? Se isso deu certo, é bem provável que eles estejam casados e com filhos. Tudo que os Minions usam tem a marca do Gru associada. Quando as meninas dançam balé pra ele, sua equipe de Minions e o Dr. Nefário, olhando bem a gente percebe que a mesa de som que o Minion DJ utiliza tem a inscrição Blu-ray Disc, uma clara referência à tecnologia Blu-ray Disc, que foi a que sucedeu ao DVD, e era ainda muito utilizada no ano de 2010, quando o filme foi lançado. Um trocadilho muito legal. Voltando ao último filme de Meu Malvado Favorito, especificamente a cena logo após a transformação do quinteto de seres amarelos em Mega Minions, a gente vê um pequeno detalhe escondido propositalmente pela Illumination. Quando todos os servos estão comemorando, veja no cantinho dois deles estão meio que discutindo. Tanto a gente vê que um tá dando língua pro outro, enquanto todos estão comemorando. Parece que estão sempre brigando entre eles, o que diverte bastante a gente. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!